Boa noite, eu sou o Diogo e vou estar falando aqui sobre o Product Backlog Building da HealthNet, que foi o caso que a gente escolheu para fazer o estudo. A HealthNet ela é uma rede de saúde de grande porte, né, com presença em múltiplos estados. No entanto, no coração da operação existe um problema grave, né, que é a fragmentação. Os sistemas de informações não se conversam, né, o que nos leva a uma série de consequências problemáticas. Vou começar fazendo a identificação das personas, né, da HealthNet, começando aqui com a Maria. A Maria ela é recepcionista, né? Basicamente ela registra novos pacientes e atualiza cadastros, consulta e busca informações no sistema, faz agendamentos e organiza atendimentos na recepção. E ela espera um sistema rápido e fácil para cadastro e atualização, acesso ágil aos dados, inclusive de outras unidades, né? Que é um dos principais problemas do sistema atual. E com isso espera também a redução de filas e o tempo de espera na recepção. O Dr. João, que é um médico clínico, né, ele atende pacientes e realiza consultas, ele acessa históricos, exames e prescrições, registra diagnósticos, anotações e prescreve tratamentos. E ele espera um acesso rápido e completo aos prontuários, visualização clara de exames, tratamentos e interações, e um sistema eficiente para registrar informações e prescrições. Temos aqui a Lívia, que ela é farmacêutica e ela dispensa medicamentos conforme prescrição, ela insere dados das prescrições no sistema da farmácia e confere possíveis interações e controla estoque. E ela também espera um sistema com alertas de interações medicamentosas, prescrições claras e integradas ao sistema e um processo de dispensa rápido e seguro e sem erros. O Rafael ele é coordenador de agendamento, ele gerencia o agendamento de consultas e especialidades, organiza as agendas dos médicos e faz remarcações, e notifica médicos e pacientes sobre mudanças ou horários. Ele espera um sistema unificado e sem conflito de agenda, visualização clara das disponibilidades dos médicos e uma automatização de notificações e lembretes. A senhora Clara seria aqui a paciente, né? Então ela agenda consultas e realiza check-ups de forma online. Ela acompanha tratamentos e resultados dos exames delas. E ela solicita informações e atualiza os dados pessoais. Ela espera um acesso fácil ao prontuário, ao próprio histórico e resultados, facilidade para agendar ou remarcar consultas online e notificações sobre consultas e tratamentos. E, por fim, o senhor Roberto, que ele é o diretor de TI, né? Ele supervisiona toda a infraestrutura tecnológica, avalia, implementa e gerencia sistemas, garante segurança e conformidade e desempenho dos sistemas, e espera uma solução segura, escalável e integrada entre todas as unidades, né? Um sistema em conformidade com normas e regulamentações, e ferramentas para monitoramento, suporte e atualizações constantes. Então, essas são as personas da HealthNet. Os principais problemas que foram identificados, né, durante esse estudo de caso, como já pode ter sido notado, é uma falta de um sistema unificado para a gestão de dados de pacientes, sistemas desatualizados e incompatíveis entre as unidades, pelo fato da HealthNet estar presente em várias regiões, né, tem essa descentralização, dificuldade de acesso a prontuários completos e atualizados, risco elevado de erros médicos por falta de informação, agendamento de consultas ineficiente e descentralizado, controle de medicamentos manual e propenso a erros, falta de verificação automática de interações medicamentosas, dependência excessiva de processos manuais e papelada, e dificuldade em cumprir regulamentações de proteção de dados, né, a LGPD. Aí. E com isso surgem algumas expectativas, né? Principalmente centralizar e unificar os dados dos pacientes, ter acesso imediato e confiável ao histórico completo do paciente, otimizar e unificar o sistema de agendamento de consultas, tornar o processo de dispensa de medicamentos mais seguro e à prova de erros, oferecer um portal para que os pacientes acessem suas informações, ter uma solução tecnológica robusta, segura e escalável e garantir a conformidade com as regulamentações de saúde. Agora o Rafael vai dar continuidade ao estudo de caso. Tá. Boa noite, professor. Eu sou o Rafael. Eu vou falar aqui um pouco, continuar, na verdade, né, sobre o PBB. E eu vou falar aqui mais um pouco da parte sobre as features que a gente achou do sistema HealthNet, né? E os PBIs, junto ali do BDD. E critérios de aceitação das histórias do usuário, né? As features, a gente identificou 5 no total, o nosso grupo. Então, a gente aqui já está priorizado da esquerda para a direita, que a gente considera como uma atividade mais lógica e mais fácil de se realizar. Então, primeiro aqui o portal do paciente. Então, cada feature aqui tem os seus problemas, né? O paciente não tem acesso fácil aos seus próprios prontuários, exame seu histórico. E a comunicação com o paciente é feita de forma manual. E aqui os benefícios, né? De se implementar uma feature dessa. Oferece o portal para que os pacientes acessem suas informações de saúde, deixa o paciente no seu próprio cuidado ali, centraliza, automatiza a comunicação, enfim. Para cada feature a gente tem aqui os seus problemas e benefícios associados. E abaixo de cada feature a gente tem os PBIs, que é basicamente nossos requisitos funcionais, né? Então a gente tem aqui criar conta, né? Fazer login de forma segura. Então, ver o resultado dos exames, visualizar histórico, visualizar prescrições de medicação. Então, para cada feature aqui, orientada aqui na vertical, a gente também tem os PBIs, que são os requisitos funcionais, que são ali que a gente vai construir em cima da feature aqui nesse caso, desse estudo de caso, né? Só pra gente aprender a montar um PBB. E aqui estão os requisitos funcionais, só que cada requisito funcional vai gerar uma história. Então aqui no box, a gente numerou as histórias, então a gente colocou pelos features, né, feature 1, as histórias, ó, a primeira seria essa daqui, então, ó, eu como paciente, quero visualizar, descarregar, enfim. Então, as histórias estão aqui numeradas, de acordo com os requisitos funcionais aqui, que foram nomeados, e eles também já estão priorizados pelo CORD, né, então, aqui acima
no nível da camada mais de cima aqui, ou seja, esses posts aqui que eu estou destacando com o mouse, são os posts, ou seja, de maior prioridade, ou seja, que tem ou menor complexidade ou maior ganho para o usuário final. Então tá tudo priorizado. E quanto mais embaixo o post-it, é aquela história, aquela peça que não vai contribuir tanto pro, ou pro ganho de valor do código, ou tem uma complexidade muito forte, assim, muito difícil de se executar. Para um ganho não tão alto. E aqui eu tenho alguns pins em cada post-it, e aqui esses pins são os BDDs, os critérios de aceitação. Então aqui a gente consegue verificar que em azul são os critérios de aceitação. Então, ações e visões liberadas pela equipe, permite visualizar no portal, exibir data, não do status, pendente. E aqui, os em verde são os BDDs. Então, é um cenário que é possível já executar o teste ali, e, enfim, fazer em paralelo com o teste ali e poder construir o código a partir disso. Então, como foi orientado pela unidade, a gente fez metade das nossas histórias aqui tem critérios de aceitação, e metade das histórias com critérios de aceitação tem BDDs. Mas é basicamente isso. Finalizando aqui o PBD, né? PBD, já falando um pouco do BDD que já foi apresentado, então é todo esse complexo de informações que ajuda a deixar o backlog mais visual e mais fácil de se entender. Basicamente isso. Bom, meu nome é Paulo e eu vou apresentar o Use Story Map do produto Comuns Eventos. Bom, Comuns Eventos é uma plataforma digital voltada para facilitar a criação, gestão e participação em eventos comunitários, promovendo conexões locais e fortalecendo o engajamento entre organizadores, participantes e parceiros. E por quê? A facilitar a organização, a participação e a interação em eventos, promovendo o engajamento da comunidade e conectando diferentes stakeholders, como os organizadores, os participantes, fornecedores, patrocinadores e voluntários. A outra persona que teremos nesse Story Map seria o usuário interativo, que é uma derivação do participante e do voluntário, essa questão de interagir com o evento. E continuando aqui, a primeira pessoa que vamos trabalhar é o organizador do evento. Ele vai ter aqui seus objetivos, que seria o gerenciar eventos e gerenciar integrantes, que são esses blocos em roxo. E esse bloco aqui, essa tira com os blocos laranja, seria o Blackbone, né, que é as tarefas, né, as atividades dessa persona. E logo abaixo aqui, esses blocos aqui, teremos o MVP, que seria as histórias de usuários, e a release 2 aqui para baixo. Bom, começando aqui pelo organizador do evento, os objetivos principais dele seriam esses dois aqui. As atividades seria criar evento. Ele pode criar um novo evento com o título, descrição e data. Ele vai poder publicar esse evento, que ele seja visível para todos os usuários. E criando o evento, ele vai poder gerenciar os participantes, tanto os inscritos, né? Seria essa pessoa aqui, o participante do evento, que é o usuário comum, e os seus parceiros, como os voluntários, e os fornecedores e patrocinadores. Essa questão que ele pode aceitar as candidaturas dos voluntários e os fornecedores e patrocinadores eles enviam propostas que o organizador do evento pode aceitar ou não. Ele pode também aqui no MVP atribuir tarefas específicas para um voluntário. Ele também pode avaliar os fornecedores e patrocinadores. Ele também tem a questão aqui da comunicação, que é outro objetivo dele, o último objetivo, que é a questão de enviar notificações aqui, ou mensagem, como lembretes e avisos para os participantes. Dentro do MVP também ele vai poder enviar mensagem para um integrante específico. E aqui na Release 2 ele pode criar um chat com participantes do evento. E aqui tem outras histórias de usuários aqui, como entregar calendário com o Google, entre outros aqui, pode editar também o evento. Passando aqui para participantes do evento, os dois objetivos dele seria navegar pela plataforma e participar do evento. Que ele seria, a atividade seria descobrir o evento, então ele pode ver os eventos disponíveis na plataforma, vai poder buscar aí pelo nome do evento, que faz parte do MVP. Aqui ele pode ver o ranking, né, na Release 2, dos eventos mais bem avaliados. A inscrição, ele vai poder fazer a inscrição e realizar o pagamento. Ele pode visualizar todas as inscrições que ele tinha feito e vai poder mostrar todos os eventos que ele participou. Ele pode também aqui na Release 2 pedir o reembolso da inscrição, já que ele tem que pagar. Então, no caso, seria esse fluxo aqui, né? Ver todos os eventos disponíveis, fazer a inscrição, realizar o pagamento. Aí dentro aqui de descobrir evento ele pode buscar, visualizar todas as inscrições, seguir esse fluxo aqui. O usuário interativo, como eu havia dito, é a questão lá de derivar o participante, o voluntário, essa pessoa aqui, mas é a questão de interagir com o evento. Na página do evento, cada evento tem uma página própria, né? E aí esses dois, tanto o participante quanto o voluntário, nessa persona aqui, eles podem postar comentários e perguntas sobre o evento, avaliar o evento, na perspectiva tanto do participante quanto do voluntário, e ter um chat com o organizador do evento. Passando aqui pelo fornecedor, ele vai ter só um objetivo com uma atividade. Ele pode criar seu perfil de serviços e produtos, pode editar também. Aí ele vai poder enviar a proposta, né, que o organizador do evento pode aceitar. Ele pode ver o status dessa proposta, foi aceitada ou rejeitada. Ele pode receber propostas de organizadores também. E aceitar a proposta de fornecimento. Por fim, o patrocinador, ele vai ter dois objetivos aqui: apoiar eventos e acompanhar o impacto. Essa aqui é mais adicional, vou mostrar essa aqui. Visualizar oportunidades. Ele pode enviar as propostas, né? Tanto o voluntário quanto o fornecedor pode enviar essas propostas para o organizador. Pode personalizar o espaço de publicidade e nessa release 2 aqui vai poder integrar o perfil dele com outras redes sociais. E aqui uma atividade adicional, ele pode ver o relatório sobre o impacto da visibilidade do evento. E por último, o voluntário. Só tem um objetivo,
A atividade dele seria o perfil de voluntário, ele pode adicionar as competências dele no perfil, editar a competência, ele pode candidatar a um evento para ser voluntário, ele pode ver as tarefas específicas atribuídas para o evento, como o organizador pode fazer, né? Ele pode, acho que no MVP ele já pode fazer isso, pode atribuir uma tarefa para um voluntário, o voluntário pode ver essas tarefas. Concluída a tarefa, ele pode marcar aqui, né, no perfil dele, e no Release 2 ele vai poder acessar treinamentos online para as tarefas. Olá, boa noite. Bom, esse aqui é o nosso mapeamento de atividades que a gente corrigiu. A principal mudança foi na validação e verificação e organização e atualização do nosso backlog no planejamento da release, que não existiam antes. Aí a validação e verificação aí foi entrevistas com stakeholders, e a organização e atualização a gente incluiu o Product Backlog. Aí no restante, não houve muitos problemas. Faltou mais incluir mesmo, principalmente organização e atualização por parte do backlog, mas de resto foi só essa correção. Agora indo para o nosso PBB que a gente aplicou, a gente utilizou o Miro. A gente basicamente só já aproveitou as personas e os problemas e expectativas que tínhamos identificado, as features que pretendíamos fazer e os nossos requisitos, né, que já tinham sido identificados. A nossa priorização aqui dos PBIs foi feita principalmente separando, né, o que entraria no MVP e o que não ia, e depois foi por valor de negócio e por facilidade na implementação. Ou seja, né, a gente tá priorizando implementar o que é mais fácil e o que está dentro do MVP. Agora indo para o cronograma, Daniel. Eu vou falar um pouco sobre as entregas. Basicamente, nessa sprint 1, a gente fez a arquitetura inicial do projeto, também definiu as tarefas de cada um e também decidiu um pipeline de entregas que a gente ia fazer. Para a sprint 2, a gente já fez uma estrutura básica de cada das coisas que a gente ia ter, tanto no back-end quanto no front-end, definiu a arquitetura e essas coisas. Para a sprint 3, foi aí que a gente fez um incremento de algumas telas para o nosso cliente. A gente fez a tela de login, de registro também. E também a gente já apresentou um CRUD para ele e aí a visualização das teses também. Para a nossa sprint 4, que foi a última sprint que a gente fez, a gente implementou o CRUD de perguntas. E para a nossa sprint 5, que é a que a gente está agora, a gente já tem um MVP parcial, que basicamente a gente implementou o CRUD de categorias. E para o nosso sprint 6, a gente já pretende estar com o MVP completo, que ele já vai estar terminado só. Para a última sprint, a gente só pretende dar o deploy e fazer os últimos testes que vão restar. E esse foi o nosso cronograma de entregas. E bom, agora indo pro que foi entregue, né, mostrando. Aqui é a nossa página de perguntas. Elas seguem os nossos critérios de aceitação, que a gente estão documentados nas pages, né? Aí a gente tem os critérios de aceitação, links de anexo, seria o nosso wireframe que a gente principalmente usou. Aí tá, aqui seria a criação, edição. A gente tem a parte das teses também, a visualização, né? Edição e a criação também. Categorias que a gente está no meio da sprint, né? Mas já está praticamente pronto. Faltaria só a validação mesmo com o cliente e arrumar alguns detalhes. E demais é isso, né? Aqui está a parte de autenticação, né? Login e cadastro, que a gente falou que tinha feito também. E demais é isso. Encerrou então. Fechou.